Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Adriano Santos. Essa é a nossa 12ª aula do curso de Banco de Dados Learning SQL. Nessa videoaula eu vou apresentar alguns comandos aí para gerenciamento de Tablespace, que foi o assunto aí da aula passada. Se você não assistiu a videoaula passada, no final desse vídeo eu vou deixar aí o vídeo disponível e também todo o conteúdo aí do curso de banco de dados. E se essa aula de alguma forma contribuir para o seu crescimento, para o seu aprendizado, eu peço que você deixe o seu like para incentivar o meu trabalho, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado quando sair uma nova videoaula. O comando em questão nos permite verificar os arquivos físicos associados ao seu nome lógico. Eu seleciono, dou um Ctrl Enter e aqui eu posso verificar as tablespaces existentes no banco de dados. E aqui nas últimas linhas, nós temos as tablespaces criadas na aula anterior. A TBS aula 001, o caminho que ela foi criada, o nome e o tipo de arquivo. E a TBS aula 002, da mesma forma. O próximo exemplo é a criação de uma tabela dentro da tablespace 001. Então, dessa forma a gente aprende como criar uma tabela dentro de uma determinada tablespace qualquer. Nós temos aqui o comando create, que cria uma estrutura table. A estrutura ela é uma tabela, o nome da tabela e dois campos aqui, sendo o código do tipo de dados number e o nome com o tipo de dados varchar. E essa tabela será pertencente à tablespace TBS001. Lembrando que a criação dessa tabela aqui é apenas para exemplificar como que se cria um objeto tabela dentro de uma tablespace. O conceito de criação de tabela será abordado mais à frente, em aulas posteriores. Eu seleciono, dou um Ctrl Enter e eu tenho aí a tabela cliente criada. Agora eu vou mover essa tabela criada para outra tablespace a partir de um comando alter table, que altera uma estrutura, né? E essa estrutura, se alterada, ela é uma tabela. E eu digo qual tabela que eu quero, tabela cliente. Em seguida eu digo que ela será movida para a tablespace TBS aula 002. O comando alter, como alguns outros também, serão abordados em aulas posteriores, mais profundamente. Feito isso, eu tenho também a tabela cliente movida para a tablespace 002. Agora nós vamos renomear uma tablespace. Novamente com o comando alter, eu quero alterar uma estrutura, que no caso é uma tablespace, e eu digo qual tablespace eu quero alterar. No caso é a TBS aula 001. Eu quero renomear, rename to, para TBS underline learning SQL. Eu seleciono, dou um Ctrl Enter e eu tenho mais um objeto alterado. Agora eu vou verificar as tabelas contidas nas tablespaces. Isso aqui é um comando bem genérico, só para a gente ver essa possibilidade. Então eu tenho aqui as tabelas de sistema, as tablespaces de sistema, como a sysalx, e as tabelas que se encontram nestes tablespaces. Por último, nós vamos verificar aqui um comando semelhante ao anterior, se há tabelas pertencentes a uma determinada tablespace, a partir aqui do comando select, que é um comando também que será abordado com bastante profundidade logo mais à frente. Basicamente, ele pergunta se há tabelas criadas dentro da TBS aula 002. E é isso que a gente vai verificar. Então, nós podemos verificar ali que dentro da tablespace aula 002 existe a tabela cliente. Por fim, nós veremos aqui como excluir uma tablespace e o data file a qual ela pertence. Faremos isso a partir do comando drop, que apaga uma estrutura. A estrutura é um tablespace, o nome desse tablespace, e na linha de baixo é feita a inclusão do data file referente a essa tablespace. Eu seleciono, dou um Ctrl Enter e nós temos a tablespace 002 eliminada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Não se esqueça de assistir a aula anterior.